Bom dia, meus irmãos. Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Como eu fui apresentado inicialmente, eu me chamo William Teixeira. Eu sou um dos pastores da Igreja Batista Reformada de Francisco Morato. Pastoreio ali ao lado do nosso pastor principal, que é o pastor Josué Meninel, que já esteve aqui com vocês. É um prazer, uma alegria estar com vocês. Nós sentimos grande comunhão na fé e na verdade, também já nos conhecemos e podemos desfrutar assim de uma parceria no Senhor. Eu vim acompanhado da minha esposa, que está ali atrás, a Camila, a Rebeca, e dos nossos 3 filhos, a Ana, o João e o Paulinho, que é o bebezinho, e também do Kaique, que é nosso diácono. A esposa dele não pôde vir, esperamos que em outra ocasião estejamos todos juntos. Eu quero trazer mais uma vez a saudação do pastor Josué, amigo de vocês, também conhecido, e de toda a nossa igreja, meus irmãos. Realmente é maravilhoso perceber essa comunhão que nós temos em Cristo, que é uma comunhão que transcende o espaço físico e que nos une a todos pela fé em Cristo Jesus. Amém, amados? Queridos, o tema que me foi dado nesta manhã para a exposição é o Deus justo e justificador. Nós vamos ver como a Bíblia declara que, ainda que Deus justifique o ímpio, ele não faz isso ao custo da sua justiça. Como foi dito aqui inicialmente, às vezes, lendo algumas passagens do Antigo Testamento, como os Salmos, nós temos a impressão de que Deus está sendo parcial. Há umas pessoas, ele simplesmente decide, porque decide perdoar, e a outras parece que Deus diz, você eu não vou perdoar não. Se lermos a Bíblia de maneira superficial, uma ideia assim, que é uma ideia extremamente errada. E a passagem da Bíblia que mostra mais claramente como todo o perdão de Deus é justo, é esta passagem que leremos nesta manhã. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Romanos 3. Nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 26, meus irmãos. Eu estou lendo aqui na versão ARA. Diz assim, então, a palavra do Senhor, do 23 ao 26 de Romanos 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue para propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus queridos irmãos, no dia 31 de outubro de 1517, portanto, há 507 anos atrás, aconteceu aquele episódio que representou o maior avivamento e reforma da história da Igreja de Cristo, que nós conhecemos hoje como Reforma Protestante. Quando eu tinha um conhecimento superficial sobre a Reforma, eu pensava que tinha sido simplesmente um acontecimento como qualquer outro e que apenas alguns homens começaram a ler a Bíblia e gerou-se toda aquela comoção e enfraqueceu a Igreja de Roma. Quando nós estudamos mais a fundo, meus irmãos, a história da Reforma, nós percebemos que foi uma obra providencial de Deus. E que muitos acontecimentos culminaram para que, pela graça de Deus, homens levantados por ele trouxessem novamente à luz o evangelho da graça e da glória de Deus,
que havia sido esquecido. Então nós, quando falamos em reforma protestante, logo pensamos em reformadores. Homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox e tantos outros. Porém, meus irmãos, o que nós precisamos entender é o seguinte: o grande reformador da igreja não é outro senão o próprio Deus. Todos esses outros são apenas instrumentos. E como Deus age? Como Deus agiu na reforma protestante? De que modo? Da maneira como ele sempre age. Ele age através da sua palavra. Como é que Deus cria? Através da sua palavra. Como é que ele sustenta todas as coisas que ele criou? Hebreus 1 diz: sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E como é que ele então nos gera de novo, nos redime? Pela sua palavra, pelo verbo vivo que se encarnou e nos redimiu. É como Lutero confessou então: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Se então, meus irmãos, a Escritura Sagrada, os 66 livros canônicos, foi a espada que o Espírito Santo colocou na mão dos reformadores para batalharem pela verdade e pela glória de Deus, isso pode ser dito ainda mais especialmente com relação à epístola de Paulo aos Romanos, que esta epístola é considerada por muitos teólogos como o livro mais importante da Bíblia. E, sem dúvida, foi o principal livro usado pelos reformadores para restaurar a igreja, restaurar na igreja o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se a epístola aos Romanos se destaca dentre os outros livros da Bíblia, é também verdade que, dentre as doutrinas sublimes reveladas para nós divinamente na epístola aos Romanos, a doutrina da justificação se destaca. Quando nós vamos ver, logo no primeiro capítulo da epístola de Paulo aos Romanos, após saudar os seus destinatários, ele já vai direto ao tema da sua epístola e declara: eu não me envergonho do evangelho de Deus. Por quê? Paulo diz: porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. E ele complementa no 17. Preste atenção, aqui nós temos detalhes que nos vão mostrar o tema da epístola. Ele diz: não me envergonho do evangelho de Deus, porque é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E ele complementa: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Meus irmãos, salvação é uma questão de justiça, de justificação. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Ou seja, aquele que recebeu a justiça de Deus e foi justificado, é esse que viverá. Lutero, quando leu o capítulo 1 e versículo 17 de Romanos, ficou extremamente desgostoso, extremamente triste, porque quando ele leu aqui que é no Evangelho que se revela a justiça de Deus, ele leu com a sua mente católica e não bíblica. O catolicismo entende que o Evangelho é uma nova lei. Assim como nós tínhamos uma lei no Antigo Testamento e para sermos salvos precisamos ser salvos pela graça e pelas obras, assim também no Novo Testamento precisamos ser salvos pela graça e pelas obras. Porém, Cristo trouxe uma nova lei, uma lei mais fácil de ser obedecida. Lutero, então, odiou essa palavra, a justiça de Deus, porque ele entendia que o Evangelho revela a justiça que Deus requer de nós. O Evangelho mostra o padrão de justiça que você deve atingir se você quiser ser salvo. Qual não foi a alegria de Lutero quando ele finalmente, lendo toda a epístola, ele conseguiu entender que quando esta passagem e outras falam de que o Evangelho revela a justiça de Deus, finalmente
O que estava sendo dito não é que o Evangelho revela a justiça que Deus requer de nós, mas a justiça que Deus nos concede gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. De fato, meus irmãos, o Evangelho é uma questão de justiça. Quando nós lemos os 3 primeiros capítulos de Romanos, e agora eu peço que os irmãos imaginem comigo, é como se nós estivéssemos entrando diante de uma sala, em um tribunal, quando está acontecendo um grande julgamento. O julgamento de toda a humanidade. Está ali, sentada no banco dos réus, toda a humanidade. No capítulo 1 de Romanos, a lei, a grande regra de justiça, a promotora de justiça e de acusação se levanta e começa a acusar todos os gentios, dizendo que eles são idólatras e que eles não conhecem a Deus. Portanto, eles merecem a condenação. No capítulo 2, a lei de Deus se levanta novamente e agora ela começa a acusar os judeus e gentios compondo a plenitude da humanidade. Ela acusa os judeus dizendo que, embora eles não sejam idólatras quanto os gentios, eles são igualmente transgressores da lei, porém tendo o agravante de que eles são hipócritas. Veja o que está escrito lá no capítulo 2, versículo 23. Tu, a lei diz para o judeu, tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Se você que diz, eu sou judeu, eu não sou como os pagãos idólatras, você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, você está igualmente debaixo da mesma condenação. Assim, nos 2 primeiros capítulos de Romanos, nós vemos ali a lei acusando os homens e declarando todos culpados e dignos de morte. No capítulo 3, a lei então dá o seu veredito final. E a acusação da lei é tão forte, ela traz uma acusação tão inegável, que toda a humanidade permanece calada sem ter absolutamente nada que dizer em sua defesa. É como nós lemos lá em Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável diante de Deus. A acusação é forte demais, meus irmãos. Quer judeus, quer gentios, toda a humanidade permanece de boca calada. E a única coisa que eles podem dizer é: eu sou culpado. Eu mereço a morte. Então, após a lei apresentar essa acusação tão terrível contra toda a humanidade, os réus permanecerem de boca calada por não terem o que responder, o justo juiz, Deus, que o tempo todo estivera em silêncio, ouvindo atentamente a apresentação da acusação da lei, ajeita-se em sua cadeira e prepara-se para dar o seu veredito. O clima no tribunal é pesado, que prenuncia uma condenação e morte dos réus. O juiz, então, ergue o seu martelo e declara a sua sentença. E a sentença que ele dá é a seguinte: eu poderia condenar com justiça a todos vocês, pecadores, mas eu manifesto a minha justiça e ofereço justificação e salvação da condenação a todo aquele que crê em meu Filho, Jesus Cristo, o advogado e Salvador. Após essa declaração do juiz,
levanta-se um grande burburinho ali no tribunal. E no ar param as seguintes perguntas. Como Deus pode ser um juiz justo e não condenar os pecadores injustos? Não era justo que eles fossem condenados? E mais, será que Deus não cometeu uma injustiça quando não condenou, mas antes justificou aqueles que estavam provados que eram injustos, sem eles terem feito nada, mas apenas crido em Jesus Cristo? E ainda mais, Deus não cometeu uma injustiça, visto que ao invés de não condenar, mas justificar todos os pecadores, ele justifica somente alguns pecadores, apenas aquele que crê. Deus não foi injusto, então, quando ele deixou de justificar e condenou os outros? E por fim, a pergunta que fica é: será que Deus é realmente um justo juiz? Será que ele julga com justiça? Então, meus irmãos, a partir do versículo 21 até o final do capítulo 3, Paulo mostra e declara como Deus é definitivamente justo, ainda que ele seja também o justificador dos pecadores. Vamos expor a partir de agora, meus irmãos, os versículos de 3, versículo do capítulo 3, do 23 ao 26. Nós vamos falar primeiramente sobre a verdade de que todos pecaram. Em segundo lugar, nós vamos falar como Deus justifica os pecadores. E finalmente nós vamos mostrar, como o texto diz, que ainda que Deus justifique os pecadores, ele permanece justo. O primeiro ponto, meus irmãos, está aí no versículo 23, na parte A. É a universalidade do pecado. Todos pecaram. Mas o que é o pecado, meus irmãos? Pecado não é aquilo que nós pensamos. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. No Catecismo Batista, de 1693, na pergunta... Eu não coloquei a pergunta aqui. Acho que é a pergunta 17. Pergunta o seguinte: o que é pecado? E a resposta é: pecado é qualquer falta de conformidade ou transgressão da lei de Deus. Pecado é não nos conformarmos à lei de Deus. Pecado é quando nós transgredimos a lei de Deus. Romanos 5,13 diz assim: o pecado não é levado em conta quando não há lei. Se não há uma lei dizendo que algo é pecado, então aquilo não é pecado. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 4, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Isso que é pecado, transgredir a lei. Deus diz para você faça, e você não faz. Deus diz para você não faça, você vai lá e faz. Isso é pecado. Quem pecou? O texto diz: todos pecaram. Essa é a pior notícia que qualquer pessoa poderia receber. Não apenas porque é terrível que uma pessoa só tivesse pecado, mas é terrível que a Bíblia diz que todos pecaram. Todas as pessoas, meus irmãos, vêm a este mundo como condenados, mesmo os bebês. Eles nascem mortos em seus delitos e pecados. Nascem como filhos da ira e inimigos de Deus. Todo mundo nasce como pecador. Todos são, por natureza, pecadores. Isso que nós devemos entender. Preste atenção. Nós não pecamos e nos tornamos pecadores. Mas nós pecamos porque nós já somos pecadores. Tem uma árvore aqui. Essa árvore, ela é um pé de quê? Não sei. Agora se eu falar assim, ó, deu uma goiaba. Aí você diz, é um pé de goiaba. Eu pergunto para vocês, ela se tornou um pé de goiaba no dia que ela deu goiaba? Ou ela já era um pé de goiaba e por isso ela deu goiaba? Quando ela deu fruto, ela só manifestou aquilo que ela já
era, irmãos, quando nós pecamos, nós manifestamos aquilo que nós somos por natureza. Todos aqueles que são pais aqui sabem, ninguém precisa ensinar o seu filho a murmurar, a ser desobediente, a ser egoísta, a querer as coisas do seu irmão para si, porque nós somos assim, por natureza pecadores. Como se não bastasse, meus irmãos, nós também somos pecadores pelas nossas próprias ações. Todos nós acrescentamos pecado a pecado. Veja o que nós lemos lá em Romanos 3, versículo 10 a 12. Olha como começa, meus irmãos, a lista de acusações revelando os pecados dos homens. Romanos 3, do 10 ao 12. A lei começa dizendo, Paulo começa dizendo, não há justo. Não há justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Aí você me fala assim, mas William, aqui o apóstolo está querendo dar uma exagerada, né? Para ele pegar a gente assim, para não ter para onde correr mesmo. Mas não quer dizer que não há quem faça o bem mesmo, né? Alguma coisa de boa a gente faz. Meus irmãos, nós não entendemos a profundidade da pecaminosidade humana. Para que nós entendamos o que está sendo dito aqui, nós precisamos agora ler o que está em Romanos 14, 23. Veja o que está lá, Romanos 14, 23, a parte final. Tudo o que não provém de fé é pecado. O que é que um ímpio faz por fé? O que é que uma pessoa que não está em Cristo, não crê em Cristo, o que é que um incrédulo faz por fé? Me diga uma coisa. Ele não faz nada por fé. Tudo o que ele faz é pecado. Todas as obras dele são pecado. Porque não provém de fé. Até aquilo que nós chamamos bom que ele faz é pecado. Para que as obras existem? Para nos justificar? Não. As obras existem para manifestar nossa fé. É o que Tiago diz. Mostre-me a tua fé pelas tuas obras. Quando as minhas obras não servem para mostrar a minha fé, elas servem para quê? Para mostrar a minha incredulidade. Tudo o que não é feito por fé é pecado. É por isso que o apóstolo diz, não há ninguém que faça o bem. Tudo que vocês fazem é pecado. Vocês respiram pecado. Que acusação terrível. As pessoas, quando nós falamos isso hoje, elas podem rir e zombar. Mas chegará um dia, meus irmãos, em que elas lamentarão profundamente todo o pecado e transgressão que elas cometeram à lei de Deus. Ou elas se arrependerão do pecado nesta vida, quando haverá tempo de se voltarem a Deus através de Cristo com fé e serem salvas, ou elas lamentarão profundamente esses pecados que as alcançarão no dia do juízo, quando elas forem proclamadas malditas, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mas então será tarde demais. O pecado nunca será amado eternamente. Ou ele será odiado quando nós olharmos para Cristo e formos salvos, ou ele será odiado por todos aqueles que estiverem no inferno e dirão, maldito o dia que eu cometi aquele pecado. Maldito o dia quando eu me acompanhei com aquela pessoa. Maldito o dia em que eu transgredi a lei de Deus. Todo o pecado, meus irmãos, será castigado. Todo o pecado que você cometeu até hoje, ou foi pago na cruz do Calvário, ou será pago por você, nos mínimos detalhes, cada centavo, no inferno. O pecado é algo gravíssimo. Todos pecaram. E a consequência? E carecem da glória de Deus. E estão separados da glória de Deus. Isso implica em consequências temporais e eternas. Quando a Bíblia diz estão destituídos, separados da glória de Deus, ela está querendo dizendo o quê? Pelo menos duas coisas. No presente, o homem perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado. Os nossos pecados fazem separação entre nós
e Deus, de maneira que nós não podemos contemplar a face de Deus e desfrutar da sua glória. Vejam o que é dito lá em 2 Coríntios, versículo 3, capítulo 3, versículo 18. Olha o que Paulo fala. E todos nós, com o rosto desvendado, né? Moisés usava um véu quando ele contemplava a glória de Deus, com o rosto desvendado, o rosto sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Agora que nós fomos reconciliados, agora nós podemos fazer o quê? Contemplar a Deus. Nós podemos olhar para a face de Deus em Cristo Jesus. E assim nós temos acesso à glória de Deus. E somos transformados por essa glória. Mas enquanto nós não tínhamos alcançado a reconciliação em Cristo, nós estávamos separados dessa glória. Nós estávamos destituídos dessa glória. Assim como nosso pai Adão foi destituído da comunhão com Deus quando pecou. Essa é a implicação temporal. Mas também há uma implicação futura. No futuro, nós também, devido aos nossos pecados, estamos separados, privados de uma eternidade na presença gloriosa de Deus. É como Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está sendo reservada para nós que cremos. Antes não tinha glória reservada para nós. Nós estávamos destituídos da glória enquanto não críamos, enquanto estávamos em nossos pecados. Mas agora em Cristo, nós novamente somos participantes da glória. Romanos 5,2. Por intermédio de quem, Cristo, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora nós temos esperança da glória de Deus. Agora nós temos a espera de que um dia nós desfrutaremos dessa glória, porque a glória de Deus, meus irmãos, é apenas para aqueles que são justificados. O que é que diz Romanos 8,30? Aos que predestinou, a esses chamou, aos que chamou justificou, e aos que justificou, glorificou. A glorificação, receber a glória de Deus, é uma consequência da nossa justificação. Quem está sem justificação, está sem a glória de Deus. Está apartado de todo o bem e de toda esperança de bem-aventurança futura. Essa é a consequência do pecado. Todos que pecaram perdem a comunhão de Deus no presente e certamente não terão a comunhão com Deus no futuro. Todos pecaram e se encontram nessa condição. É a condição que todos nós nos encontramos um dia, meus irmãos. É uma condição desesperadora. Porém, o versículo 24 nos introduz ao nosso ponto 2. O ponto 2 é como Deus justifica os pecadores. O versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. O versículo 23 fala da grande má notícia. O versículo 24 agora fala da grande boa notícia, que é o Evangelho. É que Deus justifica pecadores que mereciam o inferno. Nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. O texto, ele, para reforçar ainda mais o seu ponto, ele coloca 2 vezes a palavra gratuito, a palavra graça. Ora, se uma coisa é gratuita, ela só pode ser por graça, para enfatizar, meus irmãos, que Deus justifica por sua graça. Se não fosse pela graça, não teria como justificar. Se nós fôssemos bons, para começo de conversa, nem precisaríamos de ser justificados, pois uma pessoa que é boa, que não cometeu crime algum, não precisa de justificação, assim como uma pessoa que está saudável não precisa de um médico. Mas essa justiça, meus irmãos, é um ato da graça de Deus, pois o que a Bíblia diz é que não há um justo, um sequer. Vejam o que está escrito lá em Romanos 4, do 3 ao 5. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como uma dívida.
Se nós fôssemos merecedores da justiça, a justiça não seria graça, seria uma dívida. Se uma pessoa trabalha para mim, no final do mês eu dou o salário dele, eu não estou sendo gracioso com ele. Eu estou sendo justo, ele trabalhou, ele merece o salário. Versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Meus irmãos, o Deus da Bíblia, para escândalo de religiosos legalistas, é um Deus que justifica o ímpio. O que é o ímpio? É uma pessoa que tem boas obras? É uma pessoa que não tem boas obras, mas também não tem más obras. Ele está ali no limbo, na neutralidade. Não, meus irmãos. Deus justifica aquele que tem obras más. Deus justifica o ímpio, o malfeitor, aquele que merece justamente a condenação. É por isso que a justificação é por graça. Porque se fosse executar plena justiça para um ímpio, o que é que esse ímpio mereceria? Se é preciso executar justiça pura, sem misericórdia ou graça para com todos os que pecaram, então a conclusão seria: todos os que pecaram para o inferno irão. Novamente o Catecismo Batista, na pergunta 37, pergunta: o que é justificação? Essa justificação que nós recebemos por graça, ela é um ato da livre graça de Deus, onde Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justo diante dos seus olhos, dos olhos de Deus, somente pela justiça de Cristo imputada a nós e recebida pela fé. É pela fé, meus irmãos, que nós somos justificados. E aqui nós temos os grandes lemas da reforma. Deus justifica os ímpios pela sua graça, somente pela graça. Mediante a fé, somente pela fé. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus somente. Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. É Ele o autor da nossa salvação. Como então o nosso mediador nos justifica? Jesus Cristo. Mediante a redenção que há nele. A redenção que Ele efetuou pelos nossos pecados. O que é que significa a palavra redenção? Ela é retirada do Antigo Testamento. E ela traz a ideia de uma pessoa que recebe a libertação mediante o pagamento de um preço. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Para nos redimir, Ele pagou um preço. Que preço? Não coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas Ele derramou o seu sangue para morrer por nós, para nos justificar, para nos comprar. Ele paga o preço de todos aqueles que são justificados pela fé. Esta obra é realizada por Cristo e por Cristo somente, o nosso grande Redentor. Amados irmãos, quando nós falamos de justificação pela fé e quando nós falamos que essa doutrina é negada, nós sim estamos falando que a salvação dos pecadores está sendo prejudicada. Mas quando nós negamos a justificação pela fé, sobretudo nós estamos negando a obra de Cristo. Nós estamos negando a glória do nosso mediador. Nós estamos lançando vergonha sobre a grande obra da nossa salvação. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Ele é o agente da nossa salvação. É nele, é em Cristo que há redenção e nenhum outro. Amém? Então, por que quando nós pecamos, nós achamos que nós temos que pagar uma penitência? Não, eu pequei, agora eu não posso nem orar. Eu acabei de pecar. Como é que eu vou orar se eu acabei de pecar? Não, eu preciso me infligir uma certa penitência. Vou passar assim, tipo, uns 3 dias sem orar, uns 3 dias sem pegar na Bíblia. Quem sabe assim eu possa me redimir. Aí eu vou me apresentar diante de Deus, assim, né, depois disso, eu mesmo tendo me redimido. Não! Não há nenhum momento em que nós precisemos mais da redenção de Cristo do que quando nós pecamos. De fato, não devemos permanecer em nosso pecado e recorrer a Cristo como hipócritas.
Mas se pecamos, meus irmãos, não há nenhum outro lugar em quem nós alcançaremos redenção, senão Cristo. Assim como nós alcançamos a justificação pela fé em Cristo, nós alcançamos o perdão contínuo dos nossos pecados como? Pela fé em Cristo, recorrendo continuamente ao sangue de Cristo, o único que nos purifica de todo pecado. Eu não sei como nós conseguimos perder essas verdades tão centrais da Escritura. Entenda isso. Não existe nada que purifique pecado senão o sangue de Cristo. Toda a água do mar não é capaz de apagar um pecado. Todo o fogo do inferno não é capaz de purificar um pecado. Não tem nada no mundo que purifique pecado. Só existe uma coisa que purifica pecado. É o sangue de nosso Salvador Jesus Cristo. O sangue da redenção. O sangue que nos redime, que nos compra, que nos resgata da escravidão do pecado, do mundo e do inferno. E que nos compra para Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o versículo 25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, como propiciação, mediante a fé. Então é o sangue de Cristo, meus irmãos, que nos redime do nosso pecado. E o apóstolo fala da palavra propiciação. Também é uma palavra retirada do Antigo Testamento. Quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, matava um animal, pegava o seu sangue, adentrava no tabernáculo, no Santo dos Santos, ou no templo, no Santo dos Santos, e ele comparecia diante da Arca da Aliança, trazendo o sangue do animal que foi morto. E ele aspergia esse sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, que se chamava propiciatório. Então, ele assim fazia propiciação, realizava o sacrifício que tornava Deus propício ao povo, tornava Deus favorável ao povo e fazia com que Deus não viesse e amaldiçoasse o povo por causa dos seus pecados, mas antes os abençoasse, mediante o sangue, como também aconteceu no Egito. O destruidor iria destruir os primogênitos, mas por causa do sangue, onde havia o sangue, então o destruidor passava daquela casa e não destruía o primogênito. Assim nós somos propiciados pelo sangue de Cristo. Nós que merecemos a condenação, somos, mediante a fé, propiciados. Meus irmãos, é por meio da fé que nós recebemos isso. Não há nada que nós façamos para comprar essa propiciação. Não há nada que nós possamos fazer para comprar o sacrifício de Cristo. Não é campanha, não é dinheiro. Faça o que você quiser. Você deve receber a propiciação pela fé ou você não a receberá de maneira nenhuma. É apenas pela fé, meus irmãos, que nós somos propiciados. E isso mostra, como nós vamos agora entrar no nosso terceiro ponto, na segunda parte do versículo 25, isso foi feito para manifestar a sua justiça. A justiça de Deus, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Quando nós lemos ali o Antigo Testamento, nós vemos Davi cometendo um adultério e um assassinato, e a lei expressamente diz que o castigo para tais pecados é a morte. E o próprio Davi, quando escuta aquela história, julgando segundo a lei, ele fala: esse homem que cometeu tal coisa merece morrer. E o profeta diz: pois é você, este homem. E ele fica calado: eu mereço morrer. Por que ele não morreu? Vemos pecado atrás de pecado, e como eu falei, parece que fica a sensação de que Deus. A uns ele faz vista grossas, a outro ele é mais severo. Parece que Deus é um juiz meio parcial, não é não? Satanás, durante todas essas eras, aparecia diante de Deus e acusava os crentes e acusava o próprio Deus. Mas quando Cristo vem, meus irmãos, e apresenta o seu sacrifício, ele de uma vez por todas mostra que Deus é justo,
ainda que ele justifique o pecador. Pois ele justifica o pecador não como se ele simplesmente ignorasse os seus pecados, mas ele perdoa a dívida dos pecadores porque a dívida já foi paga por outro, paga pelo seu próprio Filho. Como diz lá 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Veja que não está dizendo assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e gracioso para nos perdoar. Não, está dizendo, ele é fiel e justo. Depois que Cristo morreu por nós, meus irmãos, se Deus não nos perdoasse os nossos pecados, quando nós os confessamos, Deus seria injusto. E o apóstolo diz, ele não é nem infiel e nem injusto para deixar de nos perdoar. Depois que Cristo morre por nós, o injusto seria não Deus nos perdoar, o injusto seria Deus deixar de nos perdoar e cobrar de nós uma segunda dívida, uma segunda vez, a mesma dívida que ele já havia cobrado do nosso Redentor Jesus Cristo. Então somos perdoados, nossa dívida é perdoada, porque Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Mas quanto aos que viveram antes de Cristo? Aqueles cujos pecados foram cometidos antes de Cristo oferecer a sua redenção do Calvário. Como estes foram perdoados? Como os crentes foram perdoados no Antigo Testamento? No Antigo Testamento eles foram salvos porque eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro, o sangue do boi. Porque eles buscaram obedecer à lei, né? Então, nós, na Nova Aliança, somos salvos por Cristo. No Antigo Testamento eram salvos pelos sacrifícios, pela lei. Correto? Absolutamente errado. O sangue de Cristo é o sangue que salva a todos nós. Como eu lhes disse, quem teve os seus pecados perdoados, tem os seus pecados perdoados por Cristo. Nós somos salvos pelo Cristo que já veio. No Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, eles eram salvos pela eficácia do sangue que virá. A nossa confissão de fé deixa isso claro. No capítulo 8, no parágrafo 6, é dito o seguinte: embora o preço da redenção não tenha sido realmente pago por Cristo, senão depois da sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e os benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas, sucessivamente desde o princípio do mundo, nas e através das promessas, tipos e sacrifícios em que Cristo foi revelado e que o apontavam como a descendência da mulher que esmagaria a serpente e como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como Abel foi justificado? Pela fé. E Moisés? Pela fé. Quando nós vamos ler Hebreus 11, que é a grande galeria dos heróis da fé, aqueles que são colocados como exemplos de fé para nós, não tem uma pessoa do Novo Testamento. Todos os registrados ali em Hebreus 11 são do Antigo Testamento, para mostrar que todos os santos do Antigo Testamento foram salvos pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo, meus irmãos. A Bíblia diz que Moisés preferiu sofrer o vitupério de Cristo do que gozar dos prazeres das riquezas do Egito. Só existe uma fé, um só Senhor, um só batismo. Quem tem a fé verdadeira tem que crer no único Senhor. Como eles foram justificados, salvos, tiveram seus pecados perdoados? Mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Davi foi perdoado. É por isso que todos os pecadores dentre o povo de Deus foram perdoados. Todos aqueles que creram foram salvos e perdoados em Cristo Jesus. Então todas aquelas perguntas que foram levantadas ali, voltando à nossa cena imaginária no tribunal, se Deus não seria injusto em não condenar os injustos, se Deus não era injusto por salvar uns e outros não, se Deus não era injusto por justificar uma pessoa sem que ela tivesse praticado nenhuma boa obra que merecesse essa justificação, se Deus era de fato um justo juiz, a resposta final é: Deus é justo.
e justificador. Porque ele justifica, mas não em detrimento da sua justiça, mas para manifestar a justiça. Pois ele não simplesmente perdoa a dívida dos pecadores, mas ele paga a dívida dos pecadores. De maneira que, agora sim, ele perdoa, mas perdoa com justiça. Ele justifica o ímpio, mas não o ímpio para que ele permaneça ímpio, mas para que ele seja agora justo e viva pela fé. Deus justifica não os pecados das pessoas. Deus justifica as pessoas, elas próprias, em Cristo Jesus. Deus é justo, meus irmãos, um justo juiz e justificador. Essa é a exposição do texto, meus irmãos. Deixa eu fazer 3 aplicações breves e nós já terminamos. A primeira aplicação diante dessa exposição é: você já foi justificado, meu irmão. Você já foi a Cristo pela fé e recebeu esse perdão gratuito, ou você permanece assim distante, dizendo assim: eu sou muito pecador. Eu preciso melhorar um pouco a minha vida e depois eu vou a Cristo. É como se você dissesse assim: eu estou muito doente aqui em casa. Deixa eu tentar melhorar um pouco a minha doença aqui em casa. Aí quando eu estiver menos doente, aí eu vou para o médico. Porque quando eu chegar lá, eu dizer: médico, eu estou com essa e essa doença. Ele vai olhar para mim: nossa, mas quanta doença. Você não tem vergonha de vir no médico com tanta doença assim, não? Não, ele vai dizer para você: por que você não veio antes? Por que você deixou chegar na situação dessa? Era para você ter corrido para o médico antes. Se alguém se mantém distante do Salvador, dizendo assim: não, eu sou tão pecador. Será que ele vai me receber, alguém assim tão pecador como eu? Quando você for a Cristo, a resposta que você vai ouvir é: por que você não veio antes? Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Antes eu justificarei. Nós já fomos a Cristo, meus irmãos, assim, para obter essa justiça graciosa, daquele que justifica o ímpio graciosamente, aquele que recebe pecadores e os transforma em justos que passam a viver pela fé. Segundo lugar, meus irmãos, a justificação que nós recebemos por Cristo é uma justificação eficaz. Você já ouviu falar no chamado eficaz, né? E na justificação eficaz? Você já ouviu falar? O que significa que a justificação é eficaz? É que quando nós recebemos a justificação, ela produz efeitos. A justificação, ela inicia um outro processo, chamado santificação. Não são duas coisas iguais, são diferentes. A justificação da santificação. E há um grande erro cometido pela Igreja Católica, misturando justificação com santificação. E há um grande erro cometido pela maioria dos cristãos evangélicos também. Quando nós cremos em Cristo, nós somos salvos, unidos a Cristo pela fé e salvos. De tal maneira, meus irmãos, que ninguém pode mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando mesmo depois de sermos justificados, nós pecamos, nós perdemos, damos um passo atrás na nossa santificação e não na nossa justificação. Quando nós pecamos, nós perdemos a comunhão com Deus e não a união com Deus, que é feita pela fé. A justificação, ela não se perde. Contudo, a santificação, nós podemos ter mais ou menos santificação, sermos mais ou menos santos. Isso é importante, meus irmãos, para nós, porque o que eu tenho visto, se nós temos muitos erros no catolicismo e no meio evangelical geral, no meio reformado nós temos um problema igualmente grave, que são aquelas pessoas que dizem assim: eu já criei em Cristo, eu sou santificado, portanto não me peça para fazer nada. Não venha me enganar, seu pastor legalista. Eu já sei que eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu já sei que a justificação é pela fé, é pelo que Cristo fez e não pelo que eu faço.
Então traga minha rede, minha água de coco, que eu vou cruzar os braços e vou ficar aqui. É rir para não chorar, porque eles fazem isso mesmo, meus irmãos. Eles se tornam relaxados, licenciosos, negligenciam a sua santificação e dão um péssimo testemunho do Evangelho. Chegue para uma pessoa dessa tentando exortar ela. Você está querendo lançar um fardo sobre mim. Eu não preciso de santidade. Eu não preciso ser santo. A justificação, ela promove, ela inicia a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem foi justificado dos seus pecados não permanece nos pecados. Algumas pessoas chegam para mim e dizem, eu fui salvo no pecado. Como é que você foi salvo no pecado se você permanece no pecado? Me explique esse dilema. A justificação, meus irmãos, é diferente da santificação. A justificação, ela é legal, ela é forense, é uma declaração de Deus de que nós somos justos. A santificação é experimental. Nós vamos sendo transformados, a nossa experiência vai mudando. O mal que nós amávamos, agora nós não amamos mais. O bem que nós desprezávamos, agora nós amamos. O que é santificação? Está cada vez mais morto para o pecado e cada vez mais vivo para Deus. A santificação, a justificação, ela é externa. Ela é como uma vestimenta que a gente veste. As vestes da justiça de Cristo. A santificação, ela é interna. É uma obra de Deus em nossos corações, nos transformando em justos. A justificação nos declara justos. A santificação vai nos transformando em justos. Nós vamos passando a praticar a justiça. Antes a gente oferecia os nossos membros como instrumento do pecado. Agora nós oferecemos os nossos membros como instrumentos da justiça para a santificação. A justificação é perfeita. Você nunca será mais justificado do que você já é, nem no céu. Qual é o seu nível de justiça que você tem agora? A justiça de Cristo, meu irmão. Já pensou para falar nisso? Quando Deus olha para o pastor Gutenberg, Deus olha para ele e vê que ele é tão justo como Cristo é justo. Já leram em Cantares, quando o noivo olha para a noiva e diz assim, tu és toda formosa, meu amor, em ti não há defeito algum. Quando nós lemos aquilo, esse homem ele está completamente apaixonado, né? Os apaixonados são assim, não vê nenhum defeito na sua amada. Depois, quando o amor vai esfriando, os defeitos vão aparecendo, né? Isso está sendo falado finalmente sobre Cristo, quando olha para nós. Cobertos com a sua justiça, nós somos perfeitos. Agora a santificação não. A santificação é um processo. E ela nunca será perfeita nessa vida. A justificação é perfeita. A santificação nunca será perfeita. Ainda haverá pecados em nossas vidas. Mesmo no melhor dos santos. Por isso precisamos continuamente recorrer ao sangue de Cristo. A justificação, ela vem do Pai. É uma declaração do Pai. Justo, justificado, porque creu no meu Filho Jesus Cristo. A santificação é uma obra do Espírito, que nos regenera, nos transforma e vai nos guiando, como diz Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justificação. Que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Santificação. Andar segundo o Espírito. O Espírito Santo vai nos transformando pela sua palavra. Nada mais pode ser acrescentado à justificação. O crente é declarado justo de uma vez por todas. A santidade é progressiva. A luz do justo vai brilhando, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A justificação ela não pode ser implantada em nós. A justificação não é nos tornar justos, é nos declarar justos. E a santificação não pode ser imputada como a justificação é. Eu não posso simplesmente declarar santo uma pessoa que não é experimentalmente santa. Há um certo sentido em que posicionalmente, quando estamos em Cristo, somos assim, declarados. Mas há outro sentido em que a santidade é uma experiência, é uma transformação. Quando estamos em Cristo, nos transforma em novas criaturas. Finalmente, meus irmãos, se nós já fomos
justificados, se nós recebemos a redenção de Cristo Jesus, meus irmãos, como nos convém viver toda a nossa vida para a glória de Deus. Muitas vezes, quando você quer convencer uma pessoa a viver para a glória de Deus, é como se ela não achasse motivo para isso. Não, pastor, eu sei, pastor, é que às vezes você cobra demais. Às vezes, irmão, tudo que nós fizermos para Cristo é pouco, não para alcançar a justificação. Já alcançamos. Agora nós queremos servi-lo por gratidão, por amor. Quando nós louvamos a Deus há pouco, não estamos querendo barganhar com Deus. Deixa eu ver se eu louvo bem para que Deus me recompense. Não. Ele já nos deu a Cristo. E se nos deu a Cristo, como Ele nos negará qualquer outra coisa? O que mais nós queremos? Será que Cristo não é suficiente? Sabe por que nós andamos desanimados na vida cristã? Nós queremos nos animar com coisas que não têm esse poder de nos animar. Eu estou desanimado porque eu estou desempregado. Se eu tivesse um emprego bom, um salário bom, eu estava animado. Eu estou desanimado porque eu pequei. Estou desanimado porque eu sou solteiro. Eu estou desanimado por causa dessa doença. Eu estou desanimado por causa dessa situação em que eu estou. A falta de ânimo, meus irmãos, é uma falta de uma motivação correta. É uma falta de Cristo, de olhar para Ele. Não é a pessoa está desanimada, não é cristã, pastor, está fazendo isso? Não. Eu estou dizendo que a pessoa está se esquecendo de olhar para Cristo. Ela não está fazendo de Cristo aquilo que Ele realmente é, o nosso tudo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, se um morreu por todos, todos morreram. Logo, um morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele, Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. Jesus Cristo fez tudo isso por nós, meus irmãos. Jesus Cristo viveu por nós, entregou a sua vida por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós. Será que Ele está pedindo uma coisa do outro mundo, uma coisa injusta? Quando Ele diz assim, viva por mim, viva para a minha glória, seja grato, louve-me. É uma questão de pura justiça, meus irmãos. E se nós somos alcançados pela essa graça e recebemos no nosso coração, o maior desejo nosso é viver para a glória de Deus. E aí, de fato, nós vamos poder dizer, somente a Deus a glória, só lhe deu glória. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra do seu Espírito Santo em nossas vidas. Amém, amados?